Olá, sou o professor Augusto Manzano e na primeira videoaula do mini curso de linguagem Scratch será abordado o ambiente de programação Scratch. Anteriormente aqui no canal já foi indicado uma videoaula que orienta como fazer a obtenção e instalação do ambiente, bem como sua execução e também seu encerramento. Desta aula em diante, as ações de carregamento e fechamento do ambiente não serão indicadas. Uma vez que você esteja com o ambiente carregado, é interessante entender como ele é dividido. Você tem na parte superior o menu de ação do programa, na lateral esquerda as categorias de comando, os comandos selecionados a partir de cada categoria. Você tem na área central a área de edição de código. Do lado direito nós temos a tela de ação do programa, chamada de palco, e o seu personagem central, o ator que fará a atuação de sua ação dentro do palco. No lado direito inferior encontram-se os elementos de palco e ator usados nos projetos Scratch. Vejamos em seguida as orientações gerais de cada uma dessas áreas. No canto superior esquerdo, existe no menu de operação do programa as opções Scratch, que apresenta o modo sobre, mostrando informações da linguagem de sua versão. O botão Mundo, que permite selecionar o idioma de trabalho do ambiente de programação. Em arquivo, nós temos arquivo novo para um novo projeto, arquivo Load from your computer para carregamento de um projeto existente e arquivo baixar para o seu computador quando se deseja gravar no computador um projeto desenvolvido. Nessa versão 3.0 existe um pequeno problema de tradução, mas isso não impede ou atrapalha o uso do ambiente. Em editar, nós temos a opção Ligar Turbo, que aumenta a velocidade de execução de um programa, ou desligar o modo turbo para voltar e restaurar quando se deseja voltar uma ação para trás. Em tutoriais, existe a disponibilidade de diversas atividades de aprendizagem que podem ser usadas para implementar recursos e entender esses recursos. Você pode selecionar animações, ou arte, ou música, jogos e histórias. Tudo mostra todas as atividades. Basta acionar Voltar para então retornar à tela de edição padrão. Na paleta de categorias nós temos comandos para movimento, aparência, som, eventos, controle, sensores, operadores, variáveis e meus blocos. O recurso Meus Blocos é utilizado para a criação e customização de blocos próprios a serem definidos nos projetos Scratch como se fossem subrotinas ao estilo procedimento. Ao lado direito superior temos a imagem da tela de saída do programa, o palco com seu ator, o personagem central. Um projeto pode ser colocado em execução acionando a bandeira verde comando ir, botão ir, ou encerrar a execução de um programa Scratch com o botão pare. Temos ainda a opção diminuir a tela de apresentação e aumentar a tela de edição, ou voltar a tela ao tamanho padrão. Este botão permite apresentar o cenário, o palco com o ator, em tela cheia. Um pouco mais abaixo nós temos os controles do ator. O ator vem com o nome padrão Ator 1, a posição de tela que ele está na coordenada cartesiana X e Y. Posso mostrar o personagem ou ocultá-lo. Posso mudar o seu tamanho, aqui está em tamanho 100, podemos colocar, por exemplo, tamanho 20, ele fica muito menor, tamanho 70, você escolhe o tamanho desejado. A direção do personagem, ele está num sentido de 90 graus e eu posso então girá-lo, por exemplo, a 180 graus, a menos 92 graus, posição 0 e voltá-lo para a posição 90. Os valores de graus também podem ser alterados manualmente, por exemplo 20, e ele aparece a 20 graus. Voltar a 90, ele volta para sua posição original. Abaixo do lado direito nós temos o botão que seleciona o ator e o botão que seleciona o cenário, ou seja, o palco. No lado esquerdo inferior, eu tenho o botão chamado Adicionar uma extensão, que permite adicionar recursos a esta paleta de comandos.
Acionando o botão adicionar uma extensão, é apresentada as opções adicionais de recursos ao ambiente de programação Scratch versão 3.0. Eu posso colocar recursos de música, caneta e muito mais. Por exemplo, acionando a opção caneta, bastou dar um clique, a opção caneta é colocada abaixo de meus blocos. Se eu quiser música, seleciono a música e o recurso música é colocado abaixo de meus blocos. Em relação a personagens dos atores, basta selecionar aqui um ator e será apresentada a coleção de personagens do programa, que podem ser categorizados como animais, pessoas, imaginários, dança, música, esporte, comida, moda e letras. Considerando aqui a seleção de um animal, vamos selecionar o personagem Crab. Acionou o Crab, você terá então dois personagens, o ator padrão do programa e o Crab inserido. Os personagens no cenário podem ser movimentados e na medida que se movimenta um personagem, os valores X e Y vão sendo alterados. Quando eu seleciono um personagem, o modo de ação do personagem é indicado na tela de edição. Isto significa que qualquer comando que eu selecione para ação será associado ao personagem apresentado. Por exemplo, posso também remover o personagem. Um detalhe importante, seja o personagem que estiver em uso, na guia Fantasias serão apresentados as fantasias para o personagem. No caso do Crab, a diferença está na sua garra fechada ou garra aberta. Esses detalhes são usados para simular a movimentação do personagem no cenário. Uma vez que a guia Fantasias esteja habilitada, é possível selecionar ferramentas para edição da imagem ou criar nova imagem, selecionar a cor, a borda da cor ou outros recursos, além da definição do código para o personagem. Suas fantasias, há também a definição de som para o personagem. Por exemplo, o Crab pode apresentar o seguinte som. Posso colocar o som mais alto, mais baixo, dar o efeito fade in ou fade out. Então você tem aqui várias opções. Mais rápido, mais lento. Em relação à paleta de comandos, nós temos as cores que identificam cada grupo de ação, mas existem também formatos diferentes de blocos. Vamos conhecer os tipos de blocos existentes na linguagem Scratch. Por exemplo, esse desenho de bloco, formado por uma aba de encaixe superior e inferior, é conhecido como bloco empilhar, pois nele é possível ir empilhando uma sequência de outros blocos. Além do bloco empilhar, temos o chamado bloco chapéu, pois parece um pequeno boné. Esses blocos são usados para iniciar o código Scratch. Para finalizar um bloco, existe o bloco chamado final. É um bloco que não tem na parte inferior uma aba de encaixe. Existem também os blocos chamados bloco C, formados pela categoria controle, onde eu tenho aqui um C e posso colocar dentro dele um grupo de blocos. O bloco do tipo C possui um campo que permite o encaixe de um bloco lógico. Por exemplo, em sensores, temos um bloco do tipo lógico que pode ser encaixado dentro do repita até que. Veja que para o encaixe você precisa estar com a borda sinalizada, sem encaixe, com o encaixe. Há ainda o bloco chamado repórter, formado por uma imagem elíptica. O bloco repórter pode ser encaixado dentro dos campos com o mesmo formato. A remoção de um bloco ou de um conjunto de blocos basta puxar e trazer para dentro da área de comandos. Um bloco pode ser duplicado acionando-se o botão de contexto do mouse, normalmente o botão direito, e duplicar. Eu posso também apagar um bloco. Um bloco pode ter um comentário. Este bloco movimenta passos. Podemos retirar o comentário acionando o botão fechar. Um detalhe importante é que ao se encaixar blocos, pegando no topo você movimenta todos, mas se eu pegar no meio, eu vou
descolá-los. Então temos que tomar alguns cuidados com esses movimentos. Outro detalhe importante é o uso dos botões de aumento, do código de edição, sua diminuição ou mesmo voltar ele para o tamanho padrão. Um detalhe ainda importante é, além da seleção do ator, o personagem de trabalho, a seleção do palco. Por exemplo, se você acionar o ícone palco, você verá que sumiu o desenho do personagem e a área de comandos mudou as suas ações. Se eu seleciono o personagem, este aparece indicado na área de edição e os comandos que são disponibilizados para o personagem. Selecionou o palco, você terá os comandos para tratamento da ação do palco. Esteja muito atento quando você estiver selecionando em que parte da operação você está trabalhando. Obrigado por sua atenção e prestígio. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar também as notificações. E por favor, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Gostou? Dê o seu like, mas comente aqui. Ajude a melhorar este canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.